A empreiteira tinha suspendido a obra, mas manteve vigia. Mesmo com tudo interditado, sempre aparece alguém querendo levar o que ficou. Fio, ferramenta, material que ninguém sente falta na hora. O canteiro já parecia um esqueleto, esperando voltar a ter vida. Lona cobrindo pilhas de coisa, elevador de carga travado, placa no portão e aquele silêncio de lugar que deveria estar em funcionamento. Eu já conhecia os caminhos, os rangidos e os pontos cegos, e foi exatamente por conhecer tudo que eu estranhei quando ouvi o primeiro som. Naquela noite eu fiz a ronda do jeito de sempre. Portão, depósito, andaime, fundo do terreno. Tudo no lugar. Tranquei a salinha, sentei, servi café no copo e deixei o rádio num volume baixo, só para quebrar o silêncio. Foi perto da metade do turno que veio a primeira martelada. Não foi barulho solto. Foram 2 batidas certinhas, ritmo de trabalho mesmo. Metal em metal ou metal em madeira. Eu abaixei o volume do rádio na hora e fiquei parado, tentando decidir se aquilo tinha vindo da rua ou de dentro. Veio mais uma e outra, lá de cima, do andar que ainda não tinha janela, onde só tinha concreto cru e coluna. Eu levantei devagar e fui até a porta da salinha. Abri uma fresta e olhei. Escuro, tudo escuro, menos uma coisa. Um clarão fraco no meio da obra, lá em cima, como se alguém tivesse ligado uma luminária no segundo pavimento. Na hora, não foi medo. Foi uma certeza incômoda, daquelas que chegam antes do pensamento. Não era para ter luz nenhuma ali. A energia do canteiro ficava desligada à noite. Eu mesmo desligava no quadro, por orientação da empresa. Tinha só a luz da guarita e, no máximo, um refletor do lado de fora. Eu fechei a porta, peguei a lanterna grande e o radiocomunicador e fiquei alguns segundos parado, organizando a cabeça. Pensei em invasão, pensei em furto, pensei em moleque fazendo graça. E pensei naquela hipótese que a gente empurra para longe quando está sozinho num lugar vazio. Destranquei o portão interno e entrei no canteiro. O cheiro de poeira e cimento subiu, junto com um vento frio passando entre as colunas. Eu andei devagar, sem arrastar bota, porque se tivesse alguém ali, eu precisava ouvir primeiro. As marteladas pararam. Pararam como se alguém tivesse escutado a minha entrada. Eu apontei a lanterna para o alto. O clarão continuava no segundo pavimento, fraco e tremendo, como lâmpada mal encaixada. "Tem alguém aí?" Eu chamei, tentando deixar a voz firme. O som foi e voltou pelo concreto, meio torto, como se o lugar devolvesse a pergunta de volta para mim. Ninguém respondeu. Eu caminhei até a escada provisória de ferro e comecei a subir. Cada degrau reclamava um pouco. Não alto, mas o suficiente para me lembrar que eu estava indo para um ponto onde, se desse errado, eu teria que descer correndo. No meio da escada passou um ar gelado do lado, como se alguém tivesse acabado de atravessar o corredor. Eu parei e varri com a lanterna. Nada. Continuei. Quando cheguei no segundo pavimento, eu vi de onde vinha a luz, uma luminária de obra, daquelas com tripé, apontada para o chão, do jeito que pedreiro deixa quando está medindo, marcando, preparando. Eu me aproximei. E foi aí que a coisa ficou errada de um jeito diferente. Não tinha sinal de bagunça. Invasor derruba, abre, revira, deixa pressa. Ali, não. Ali parecia que alguém tinha saído só para buscar alguma coisa e já ia voltar. Uma trena aberta sobre uma tábua, alinhada na beirada, um nível apoiado certinho, um balde com massa ao lado, uma colher de pedreiro limpa, pousada com cuidado, cabo virado para fora, como se a mão fosse voltar e pegar. Tudo com cara de rotina. E o chão estava úmido. Tinha uma faixa de cimento fresco perto de uma coluna, recém-passado, com brilho ainda, daquele que não dá para fingir. Eu tinha passado por ali no começo do turno. Eu lembrava do pó acumulado, da marca antiga seca no concreto. Aquilo não existia antes. Eu mirei a lanterna no cimento e vi a primeira pegada, bem marcada. Bota grande, desenho do solado nítido. Depois outra. E outra, indo em direção ao corredor interno, onde o prédio ainda era só viga, sombra e buraco. Eu fiquei parado com o rádio na mão sem decidir se chamava alguém, se voltava, se fingia que não viu.
E então, lá do fundo do corredor, o som voltou. 2 marteladas, só que agora não vinham de cima. Vinham do mesmo andar e vinham mais perto do que eu queria admitir. Minha boca ficou seca na hora. Eu apontei a lanterna para o corredor e dei o primeiro passo, seguindo as pegadas no cimento, sabendo que aquilo não fazia sentido, mas indo mesmo assim. Porque o pior de vigiar uma obra parada não é encontrar alguém lá dentro. É encontrar sinais de trabalho recente, num lugar onde oficialmente não existe ninguém. Eu fui seguindo as pegadas devagar, tentando pisar nas partes secas do concreto para não deixar marca por cima. O corredor interno era só estrutura, viga, coluna, buraco, onde depois ia ter parede. A luminária atrás de mim jogava uma luz fraca, que não alcançava o fundo. A lanterna fazia o resto, recortando o escuro em pedaços. As pegadas iam retas, até pararem. Simplesmente pararem. No meio da faixa de cimento fresco, como se a pessoa tivesse dado o último passo e sumido dali. Eu cheguei bem perto e mirei a luz no chão procurando algum truque. Marca de arrasto, salto, qualquer coisa. Nada. Só 2 pegadas, lado a lado, uma perto da outra, como se alguém tivesse parado para olhar alguma coisa. E naquele silêncio, eu ouvi de novo as marteladas. Só que agora não pareciam vir de um lugar fixo. Era como se o som andasse por dentro do prédio. 2 batidas, pausa, mais 2, um pouco mais para a esquerda. Pausa, mais 2 do lado oposto. Eu comecei a sentir que a obra não estava ecoando o som. Ela estava escolhendo onde colocar. Eu apertei o rádio na mão e chamei a portaria da rua. O contato da empresa, qualquer coisa. Só chiado. Tentei de novo. Nada. Eu baixei o rádio e fiquei só com a lanterna e o barulho das minhas próprias respirações, que pareciam altas demais. Foi aí que eu vi uma sombra se mover no fim do corredor. Não foi uma pessoa inteira. Foi um contorno, um pedaço de corpo. Como se alguém tivesse passado por trás de uma coluna, mas eu vi claro o suficiente para meu coração acelerar de vez. Ei! Eu gritei, sem controlar. Quem tá aí? Silêncio. A sombra não voltou. Só que 1 segundo depois, a luminária lá atrás apagou. O segundo pavimento ficou escuro de verdade. A minha lanterna virou a única coisa que existia ali. E quando isso acontece, o mundo fica pequeno e perigoso. Você só enxerga o que a luz permite. Eu virei rápido para trás, apontando a lanterna para onde estava a luminária. Ela continuava no lugar, mas desligada. E o pior, o fio dela não estava na tomada. Estava enrolado com cuidado no tripé, como se alguém tivesse terminado o serviço e guardado. Eu senti um frio subir pela nuca, daqueles que não parecem temperatura, parecem aviso. Eu dei um passo para recuar e tropecei num balde. O balde que estava do lado do balde de massa. Só que esse eu não tinha visto antes. Era um balde vazio, limpo, e dentro tinha água até a metade, água escura. E boiando na superfície tinha uma coisa pequena, clara, que parecia papel. Eu deveria ter ignorado. Eu sei disso. Mas eu abaixei a lanterna e olhei. Não era papel. Era um pedaço de fita amarela. Dessas de isolamento, com um texto escrito em caneta grossa. Eu puxei com 2 dedos, como quem não quer tocar na água. O recado estava torto, escrito sem capricho, mas dava para ler. Não sobe mais. Eu fiquei olhando para aquilo com a garganta travada, porque não fazia sentido alguém invadir uma obra para me deixar um aviso. E também porque naquele instante, a escada de ferro atrás de mim rangiu. Um rangido longo, pesado, como quando alguém coloca o pé no primeiro degrau. Eu virei a lanterna na direção da escada. Nada. Só os degraus descendo para o escuro. Mas o rangido veio de novo, um pouco mais alto, como se o peso tivesse subido um degrau. Eu comecei a andar para trás, devagar, sem tirar a luz da escada. O rangido respondeu como se acompanhasse. Mais um, mais um. E aí, no meio daquele som, veio uma martelada única, mais forte, mais perto, que fez o metal do corrimão vibrar. Eu parei de pensar. Corri. Desci a escada quase escorregando, com a lanterna tremendo na mão, e só não caí porque eu estava agarrado no corrimão, como se ele fosse a única coisa real naquele lugar. No térreo, eu atravessei o canteiro sem olhar para os lados.
O vento entre as colunas parecia soprar palavras, mas eu não quis entender. Quando cheguei na salinha, tranquei a porta por dentro e apoiei as costas nela, tentando controlar a respiração. Fiquei ali alguns segundos, esperando o barulho continuar, esperando a martelada vir de novo, esperando a luz acender sozinha. Nada. O silêncio voltou como se a obra tivesse voltado a dormir. Só que não era mais o mesmo silêncio, porque eu tinha visto pegada no cimento fresco, eu tinha visto a luminária guardada do nada, eu tinha ouvido a escada rangendo com peso. Eu tentei ligar a energia do canteiro no quadro, só para provar para mim mesmo que estava tudo normal. O disjuntor estava abaixado, como eu tinha deixado. E mesmo assim, quando eu abri a portinhola do quadro, tinha poeira no meu dedo. Só que a poeira estava marcada, como se alguém tivesse passado a mão ali antes de mim, deixando um risco limpo no meio do pó. Eu fiquei o resto da noite sentado, sem ronda, e não foi por preguiça. Foi porque eu não ia subir de novo, nem por dinheiro. Quando o dia clareou, o pessoal da manhã chegou e eu contei do meu jeito, sem enfeitar. Falei que tinha ouvido barulho, visto luz e que era melhor darem uma olhada, porque podia ter invasor. O encarregado subiu com mais 2, desceram rindo. "Cê sonhou, foi?" um deles falou. "Tá tudo igual, eu não discuti, só perguntei." "E o cimento?" Eles se olharam. Subiram de novo, mais rápido. Voltaram com a cara diferente, porque o cimento estava lá, fresco, ainda úmido em alguns pontos. E as pegadas também. Só que agora tinha mais uma coisa, uma pegada menor, descalça, no meio das marcas de bota. Como se alguém tivesse andado ali sem sapato, pisando com calma, bem no centro da faixa e parado de frente para a escada. O encarregado não falou mais, "Você sonhou." Ele só fechou a cara, desceu e fez uma ligação. Depois veio até mim e falou baixo. "Hoje você não volta, a gente troca." Eu fui embora de dia, com o sol na cara, mas com aquela sensação de que eu ainda estava no escuro. E o que mais ficou na minha cabeça não foi o aviso no balde, nem as marteladas. Foi a ideia simples e horrível. A obra não estava vazia, ela só estava trabalhando em outro turno. E naquela noite eu fui o único que percebeu. Tem coisa que a gente aprende no SAMU e tem coisa que o trabalho ensina do pior jeito. Sirene não avisa o tipo de dor que você vai encontrar. Eu estava de plantão quando aconteceu com a minha esposa. Foi um acidente de carro. Ela estava voltando sozinha. Um trecho que a gente já fez 1000 vezes, daqueles que você atravessa no piloto automático, até o dia em que alguém atravessa você. O chamado entrou como qualquer outro, colisão, possível vítima presa, endereço por referência, cruzamento, um ponto que eu conhecia bem demais. Mas no rádio, tudo parece sempre igual. A gente pega o equipamento, entra na ambulância, ajeita o cinto e a cabeça já começa a montar o protocolo antes de ver o cenário. Eu só fui entender quando a gente dobrou a esquina. Tinha gente na calçada, braço levantado, farol piscando, aquele aglomerado com cara de deu ruim. E aí eu vi um carro branco atravessado, a dianteira amassada, fumaça saindo de algum lugar e uma porta que não abria direito. O carro dela. Não tem um segundo exato em que você aceita. O que acontece é que o seu corpo continua fazendo tudo, só que por dentro você vira outra coisa. Eu desci com a mochila como se ela pesasse o dobro. Minha voz saiu esquisita quando eu pedi espaço. Eu lembro de falar "afasta" e parecer que era outra pessoa falando. Lembro das mãos procurando pulso, do olho tentando avaliar respiração, do cérebro gritando o nome dela enquanto eu tentava chamar de paciente para não desmontar ali mesmo. Eu vi o rosto dela no banco, meio virado, preso pelo cinto. Vi um corte na testa, vi um olho tentando focar em mim e não conseguindo. E o pior é que eu ainda achei por um instante que ela ia reconhecer e melhorar só por eu estar ali. Não melhorou. Eu pedi imobilização, pedi oxigênio, pedi extricação, e eu odeio essa palavra até hoje, porque ela transforma uma pessoa que você ama em um problema mecânico,
tirar do metal, estabilizar, transportar. Teve um momento em que o barulho de ferramenta começou e eu pensei, isso está acontecendo mesmo? Teve um momento em que alguém falou, mantém compressão. E eu obedeci sem discutir, como se obedecer pudesse mudar o final. Eu fiz o que eu sabia fazer, fiz rápido, fiz certo, fiz até onde dava. E mesmo assim, teve um ponto em que o corpo dela foi ficando distante, como se ela estivesse saindo por uma porta que eu não conseguia segurar. O resto eu lembro em flashes, a maca, a ambulância fechando, o monitor apitando daquele jeito que eu nunca quis memorizar. O hospital com luz branca demais, o som do meu próprio coração batendo onde não devia. E depois, o depois. Voltar para a base com o uniforme ainda com cheiro de rua, assinar papel, ouvir gente falando comigo como se eu estivesse atrás de um vidro. Chegar em casa e ver a casa igual, mas sem ela dentro. Eu demorei para voltar para o plantão. Quando voltei, foi por necessidade, sim. Mas também foi por uma coisa feia. Eu não suportava ficar em casa ouvindo o silêncio. No serviço, pelo menos, o silêncio tem interrupções. Naquela noite eu cheguei cedo. Assinei entrada, cumprimentei o pessoal do jeito que dá, fui direto no armário e peguei meu colete. Sacudi por hábito, conferi rádio, lanterna, caneta, coisas pequenas, práticas, como se eu pudesse manter o mundo em ordem pelo inventário do bolso. Vesti o colete e senti um incômodo perto do peito, por dentro, no bolso interno que eu quase nunca uso. Passei a mão. Tinha um volume pequeno ali, dobrado, papel. Eu parei na mesma hora, com a respiração presa, como se meu corpo já soubesse antes de eu olhar. Abri o velcro, enfiei 2 dedos e puxei devagar. Era um bilhete minúsculo, dobrado com cuidado. Eu desdobrei. A frase ocupava quase o papel inteiro, escrita com letra pequena e firme. Respira. Você fez o que podia. Eu li uma vez, e na segunda eu não estava mais lendo. Eu estava reconhecendo. Aquela letra era dela. E o pior não foi a frase, foi a sensação ridícula e imediata de que, se eu levantasse a cabeça naquele instante, eu ia ver ela em algum canto da base, como se tudo tivesse sido só um plantão ruim. Mas a base estava igual. O rádio chiando, gente conversando, café passando. Só eu é que não estava. Eu dobrei o bilhete de volta do mesmo jeito, com uma calma que eu não tinha, e guardei no bolso interno, bem perto do coração. E fiquei ali parado, tentando fazer uma coisa simples que eu não fazia direito desde o acidente: puxar ar. Eu tentei voltar ao normal, voltar a ser a pessoa que conversa na base, que ri de alguma coisa boba, que pega o rádio e responde com voz firme. Eu até consegui por alguns minutos, o suficiente para enganar quem olhava de fora. Por dentro, não. Porque aquele pedaço de papel tinha mexido numa ferida que eu vinha mantendo fechada no peito. Eu não tinha procurado consolo, eu não tinha pedido sinal, eu não tinha feito promessa nem nada. Eu só estava tentando sobreviver ao próprio turno. E de repente, eu estava com a letra dela na mão. A noite seguiu. Eu trabalhei, cumpri o que tinha que cumprir, fiz o que eu sempre faço. Eu não vou entrar em detalhes de ocorrência, porque, no fundo, isso nem importa. O que importava era outra coisa. O jeito que o meu corpo reagia a coisas pequenas. O chiado do rádio, por exemplo, me dava uma fisgada no peito, porque foi por ele que eu ouvi o endereço naquela noite. O som da sirene, mesmo ao longe, me deixava com vontade de sumir. Não porque eu tinha medo do trabalho. Eu tinha medo do que o trabalho podia repetir. E quando alguém falava colisão, trauma, vítima presa com a naturalidade de quem está só descrevendo um chamado, eu tinha que morder a língua para não virar do avesso ali mesmo. Teve um momento em que eu estava parado no corredor, esperando uma confirmação no rádio, e eu senti a mão começar a suar dentro da luva de procedimento. Minha respiração ficou curta, alta, como se eu estivesse correndo sem sair do lugar. Eu conheço esse começo. É o corpo lembrando antes da mente. Eu encostei as costas na parede por um segundo, só para ninguém notar, e enfiei a mão no bolso interno. Toquei o papel dobrado. Não abri, só toquei, e fiz o que estava escrito. Puxei ar devagar, segurei, soltei e repeti.
Não foi mágico, não apagou nada, mas segurou a onda, como se a frase tivesse sido escrita justamente para aquele tipo de minuto. O minuto em que você percebe que vai desabar, mas não pode. Eu achei que eu ia deixar aquilo virar um hábito vergonhoso, tipo amuleto, só que não era amuleto, não me dava sorte, não mudava a ocorrência, não protegia ninguém. Ele só fazia uma coisa. Me lembrava que eu estava vivo e que eu ainda tinha que respirar, mesmo com a culpa sentada nas minhas costas. Porque a culpa é o que sobra quando você ama alguém e perde tentando salvar. Eu já tinha ouvido 1000 vezes gente dizer, não foi sua culpa. Mas essas frases entram num ouvido e batem numa parede. No fundo, eu carregava uma sensação que eu nunca falei para ninguém do jeito certo. A de que se eu fosse melhor, se eu fosse mais rápido, se eu fosse mais frio, se eu fosse qualquer coisa diferente, ela ainda estaria aqui. É um pensamento irracional. Eu sei, eu trabalho com realidade. Eu sei que tem coisa que não volta. Mesmo assim, o pensamento fica. E ele aparece nas horas mais idiotas. Quando eu estou lavando as mãos, quando eu fecho um velcro, quando eu ouço o barulho de um monitor ligando. Eu me peguei revivendo a cena de novo, sem querer. O rosto dela, o tempo, a rua, o jeito que o mundo ficou estreito. Eu senti a garganta fechar e a visão embaçar. E aí eu lembrei da letra, do jeito firme, do ponto final. Não era uma frase genérica, não era vai ficar tudo bem, não era saudade, era uma frase prática, do jeito que ela falava comigo quando eu me cobrava demais por qualquer coisa. Respira, você fez o que podia. A parte mais difícil foi aceitar o que essa frase realmente dizia. Ela não estava dizendo que eu ganhei, estava dizendo que eu parei no limite humano. E que passar desse limite não traria ela de volta, só me levaria junto. Eu continuei o plantão sem contar para ninguém. Não porque eu achei que iam rir. Eu nem pensei nisso. Eu não contei porque aquilo parecia íntimo demais. Um pedaço de coisa que não combina com luz de base e conversa de corredor. No final da noite, quando o movimento diminuiu, eu fui até o banheiro, travei a porta e fiquei alguns segundos olhando para o meu próprio reflexo. Olho fundo, olheira, cansaço. Eu abri o bolso interno e tirei o bilhete de novo. Li mais uma vez. E pela primeira vez desde o acidente, eu deixei a emoção subir sem brigar com ela. Não foi um choro bonito, desses de filme. Foi rápido, silencioso, meio envergonhado. O tipo de choro que vem quando você percebe que passou tempo demais se segurando. Eu não pedi nada. Não perguntei como. Não tentei entender de onde aquilo veio. Eu só fiquei ali, respirando do jeito que eu tinha esquecido que era possível. Quando o turno terminou, eu guardei o colete no armário com cuidado, como se eu estivesse devolvendo uma coisa importante no lugar certo. Antes de fechar, eu dobrei o bilhete e deixei no bolso interno de novo. Não porque eu queria que ele aparecesse de novo, mas porque, se ele tinha aparecido uma vez, naquele momento, então talvez o recado não fosse sobre o papel. Talvez fosse sobre eu, parar de me punir por uma coisa que eu não tinha poder de mudar. Em casa eu tomei banho, deitei, e o silêncio veio. Aquele silêncio que eu sempre odiei. Só que naquela madrugada, ele não parecia um buraco, parecia um espaço. E pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir algumas horas seguidas sem acordar com o coração disparado. O bilhete continuou sendo um mistério. Mas a frase não. A frase eu entendi. Guardei o bilhete numa gaveta em casa, junto com documentos e coisas importantes, não como relíquia, mas como lembrete. E a vida seguiu do jeito que segue. Sem pedir licença. Eu continuei trabalhando. Continuei tendo noites boas e noites ruins. Teve plantão em que eu voltei para casa inteiro. Teve plantão em que eu voltei quebrado. Mas uma coisa mudou de um jeito quieto. Eu parei de brigar com o meu corpo quando ele lembrava. E teve noite em que, no meio do plantão, eu senti vontade de levar a mão no bolso interno, mesmo sem bilhete nenhum, só para lembrar que eu ainda sabia respirar. Eu sou de São Paulo
E isso aconteceu no começo dos anos 2000, numa época em que câmera ainda era aquela coisa meio quadrada, imagem granulada, monitor de tubo e gravação que você rezava para não falhar bem na hora que precisava. Eu não vou falar o nome do hospital, não porque eu tenha medo de processo ou porque alguém pediu sigilo. É só porque, sinceramente, eu não acho que isso seja o mais importante dessa história. O lugar podia ter outro nome, outra fachada, outra entrada, e ainda assim teria sido a mesma sensação. Eu estava no turno da noite como segurança. Não era portaria social, era monitoramento mesmo. Aquela salinha perto de um acesso lateral, onde a gente ficava olhando as câmeras do corredor externo, estacionamento, recepção, entrada de ambulância. O hospital de madrugada tem um silêncio esquisito. Não é silêncio de casa, é silêncio de lugar que não pode dormir. Tem sempre um carrinho passando, uma porta abrindo, alguém tossindo, rádio chiando. Mas entre um som e outro, parece que o prédio fica segurando o ar. Naquela noite eu estava sozinho na central, com o rádio no ombro e um café que já tinha esfriado. Eu alternava as telas, fazia ronda pelo que dava, anotava movimento fora do normal. Em hospital, o problema não é só furto, é gente alterada, família desesperada, briga, alguém tentando entrar em área restrita, gente que chega fora de si. Segurança ali é mais conversa do que força. Foi perto do meio do turno que eu vi a fila. Primeiro eu vi o corredor externo da recepção, aquele trecho coberto antes de entrar de fato no prédio. Eu lembro bem porque eu cheguei a encostar mais perto do monitor, achando que a imagem tinha travado. Tinha gente demais. Uma fila comprida, alinhada, ocupando quase todo o corredor. E não era fila de bagunça. Era fila organizada, gente em pé, ombro com ombro, virada para o mesmo lado, como se estivesse esperando a porta abrir. Só que aquele acesso naquela hora não tinha fila, não fazia sentido. Se alguém chegasse, a recepção veria, o controle veria, alguém do atendimento chamaria. Eu olhei o relógio do monitor para confirmar que não era gravação antiga, porque às vezes o sistema dava umas engasgadas e você via atraso de segundos. Mas não, era ao vivo. Eu via o reflexo da luz oscilando do lado de fora, via a chuva fina na borda da cobertura. Era naquele momento. Peguei o rádio e chamei a recepção. "Tá com fila aí fora?" A moça respondeu com aquela voz de quem tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. "Fila? Aqui tá normal." Eu achei que ela não tinha entendido. No corredor externo, do lado da entrada lateral. Silêncio curto do outro lado depois. "Não tem ninguém aqui não, moço. Só eu e a enfermeira aqui dentro." Eu senti um desconforto que não era medo ainda. Era irritação com o absurdo. Eu mudei para outra câmera do mesmo corredor, o outro ângulo, o que pegava mais de lado. A fila estava lá também. Só que a imagem era pior, mais escura. E ainda assim dava para ver. Gente parada, imóvel, como se estivesse congelada no lugar. O que me incomodou de verdade foi perceber que não tinha aquele movimento natural de fila. Ninguém mexia no cabelo, ninguém coçava o rosto, ninguém mudava o peso de uma perna para outra. Era como se a fila toda estivesse segurando. Eu pensei em duas coisas. Ou eu estava vendo errado, ou tinha gente ali e a recepção não tinha visto porque estava para dentro. Levantei da cadeira e fui para a porta. O acesso da minha salinha dava para um corredor interno que levava até perto daquela entrada, mas eu teria que atravessar um trecho e olhar de lado para fora. Nada complicado. Só que, enquanto eu caminhava, eu já estava me preparando para chegar lá e dar bronca, porque fila em hospital de madrugada pode virar confusão rápido. Cheguei na porta que dava visão para o corredor externo e olhei. Não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhum movimento. Só o corredor vazio, iluminado por lâmpadas amareladas, com a chuva batendo fraco na ponta da cobertura. O tipo de cena normal de madrugada. Eu fiquei parado uns segundos,
tentando entender se eu tinha olhado para o lugar certo. Olhei para a esquerda, para a direita, cheguei mais perto do vidro, até com aquela vergonha de parecer paranoico. Nada. Voltei para a salinha mais rápido do que eu fui, com a sensação de que alguém tinha me feito de bobo. Sentei e olhei para o monitor. A fila tinha voltado, exatamente no mesmo lugar. E agora vinha a parte que eu ainda tenho dificuldade de explicar sem parecer exagero, porque antes todos estavam virados para o lado, como quem espera. Agora não. Agora a fila inteira estava olhando direto para a câmera. Não era alguns, era todo mundo. Rostos levantados na direção exata da lente, como se soubessem onde ela estava. Na imagem granulada, eu não conseguia ver detalhes perfeitos, mas eu via a intenção. Era isso que dava o medo, a intenção. Eu fiquei uns segundos olhando, tentando decidir se eu estava exagerando. Porque monitor antigo engana. A cabeça completa a coisa, cria forma onde tem sombra. E a gente já ouviu 1000 histórias de gente que viu coisa e era só reflexo. Só que ali não parecia reflexo. Era uma fila inteira que tinha mudado de posição ao mesmo tempo, como se todo mundo tivesse virado na direção da câmera. Eu peguei o rádio e chamei a ronda interna, outro segurança que estava circulando lá dentro. "Oh, dá uma passada no corredor externo da entrada lateral para mim?" Eu falei. "Tô vendo um movimento estranho aqui na câmera." Ele respondeu na lata, com aquele tom de quem acha que é alarme falso. "Movimento como?" "Só vai lá e dá uma olhada, por favor." Respondi. Enquanto eu esperava, eu continuei alternando entre os ângulos do corredor. A imagem era ruim, sim, mas dava para ver que a fila estava ocupando espaço. E dava para ver uma coisa simples. Não tinha aquele vai e vem normal de hospital. Era um monte de gente parada do lado de fora, no mesmo alinhamento. O rádio chiou. "Tô chegando aí." Eu vi, na câmera do corredor interno, a sombra dele passando. Ele virou a esquina que levava até a entrada lateral, saiu do alcance das câmeras internas e eu fiquei esperando o retorno. Alguns segundos depois, ele voltou no rádio, com a voz tranquila demais. "Não tem ninguém aqui, não. Eu achei que ele tinha olhado rápido." "Você foi até o corredor externo mesmo? Onde dá para ver a cobertura?" Perguntei. "Fui. Corredor vazio, só chuva e vento." Eu fiquei olhando para a tela e, por impulso, troquei para o ângulo de cima o mais aberto. A fila continuava lá. Eu engoli seco e falei: "Cara, eu tô vendo gente aqui na câmera." Ele deu uma risada curta, como quem tenta aliviar. "Então sua câmera tá vendo fantasma, porque aqui não tem ninguém." Eu não respondi. Eu só levantei. Porque quando você trabalha com segurança, tem uma coisa que você não pode fazer: depender de tela se você não confia no que está vendo. O caminho era o mesmo de antes: corredor interno, curva e a visão lateral do corredor externo. Eu andei mais rápido do que eu gostaria de admitir. Cheguei no ponto e olhei. Vazio, de verdade. Nenhuma pessoa, nenhuma fila, nem alguém perdido fumando, nem familiar sentado, nada. Só o corredor externo, iluminado por aquelas lâmpadas amareladas, o piso brilhando de umidade e a chuva fina batendo lá fora. Eu ainda dei 2 passos para frente, encostei no vidro, olhei para os 2 lados. Nada. E o que mais me incomodou foi isso: o vazio era perfeito. Não era acabou de dispersar. Se uma fila some, fica resto: papel, copo, marca, pelo menos um barulho. Ali não tinha nem eco de gente. O outro segurança apareceu atrás de mim. "Tá vendo?" ele falou. "Te falei." Eu fiquei sem graça, mas só por fora. Por dentro, eu estava tentando entender o que eu tinha visto na tela. "Eu juro que eu vi." Eu disse baixo, como se falar alto desse mais ridículo. "Pode ser atraso, pode ser gravação antiga, pode ser bug." Ele respondeu: "Esses sistemas aí dão dessas." Eu concordei com a cabeça só para encerrar. Voltei com ele para o corredor interno e a gente se separou perto da central. Quando eu entrei na salinha de novo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o monitor. E aí foi que a sensação virou outra coisa, porque a câmera do corredor externo mostrava nada. O corredor vazio. Do mesmo jeito que eu tinha visto com os olhos. A fila tinha sumido, sem transição, sem foi embora, sem nada, como se eu nunca tivesse visto.
Eu fiquei encarando a tela por um tempo, esperando reaparecer, esperando pelo menos um borrão, um movimento, um erro. Nada. Troquei de câmera, voltei. Nada. Mudei para o outro ângulo do corredor externo. Nada. E quanto mais normal ficava, mais estranho parecia, porque eu não tinha como provar. Não tinha como apontar e dizer, olha aqui. Era só eu e a minha memória. Eu anotei o horário num papel. Hora, minuto, o nome do corredor. Fiz isso mais por teimosia do que por procedimento. No fim do turno, quando estava quase amanhecendo, eu tentei rever na gravação, do jeito que dava na época. Aquele sistema antigo, lento, que travava, que você precisava de paciência para buscar minuto por minuto. A gravação existia, mas naquele trecho, ela dava uma engasgada. A imagem ficava instável, pulava alguns segundos e voltava com o corredor vazio. Não mostrava fila, não mostrava ninguém, não mostrava nada que ajudasse. Só um pedaço de vídeo ruim, cheio de chiado, que podia significar qualquer coisa, menos o que eu vi. Eu terminei o plantão como se nada tivesse acontecido, porque ninguém compra esse tipo de história no meio do café da manhã. E eu também não queria ser o cara do fantasma na câmera. Eu guardei isso por anos, só que nunca saiu de mim. Às vezes eu lembrava do jeito mais bobo, vendo fila em hospital de dia, ou vendo câmera antiga em loja, ou quando alguém falava, isso é só bug, com certeza demais. E eu sempre voltava para a mesma sensação, a de que por alguns minutos eu vi uma coisa que não estava ali, e que no instante em que eu fui confirmar, ela desistiu de aparecer. Eu não sei o que era, se era erro de sistema, se era atraso, se era alguma interferência. Eu não tenho como afirmar, eu só sei o que eu vi. E sei que eu não estava bêbado, não estava dormindo, não estava inventando história para assustar colega. Por isso eu estou mandando isso para você, pro canal. Porque eu sempre quis contar para os outros, nem que fosse só para tirar do peito e deixar registrado em algum lugar. E porque no fundo tem coisa que a gente guarda sozinho por tempo demais. E quando conta, parece que finalmente respira.